Na preparação para emergências e sobrevivência em situações de risco, sempre tem uma discussão longa e acalorada nas comunidades de preparação. Mais equipamento ou menos equipamento? Seu equipamento é útil ou é inútil? Ter recursos reserva ou não ter? Uma discussão que não deveria, ao meu ver, nem existir, pois a lógica é tão simples que é muito fácil de compreender. Nesse vídeo eu vou dar um exemplo muito simples de uma questão muito simples, mas que serve de exemplo para todas as outras, como as que eu já citei aqui no princípio. Isqueiro ou pederneira? Qual faz sentido na vida real? Se você tivesse que acender fogo agora, qual você escolheria? Um isqueiro ou uma pederneira? Porque na internet parece que existe uma resposta mais sobrevivencialista, mas na vida real essa escolha é muito mais simples e muito mais lógica. Minas Ferramentas, a ferramenta certa para quem faz de verdade. Caluce, sua base segura para cada missão. Aqui estão os dois, o isqueiro e a pederneira. Os dois funcionam, os dois acendem fogo, mas só um deles faz sentido na maioria das situações reais. Você consegue identificar qual é? Existe uma romantização muito grande da pederneira, como se ela fosse mais raiz, mais confiável, quase obrigatória em sobrevivência. Mas isso ignora uma coisa básica. Sobrevivência não é sobre estilo, é sobre eficiência. O isqueiro é simples, você gira, ele faz faísca e já tem uma chama pronta. Ou seja, ele não só cria ignição, mas ele também já entrega o fogo. A pederneira também gera faísca. Mas só isso, ela não cria chama. Você precisa de material seco, precisa de preparação e precisa de técnica acima de tudo. Sem isso, não tem fogo. Agora vamos para a vida real. Frio, pressa, cansaço, talvez uma chuva para complementar o cenário catastrófico. Você não quer um desafio, você quer fogo. O isqueiro funciona rápido, uma mão só, pouco esforço e chama imediata. É direto, é previsível, é o que você quer quando a situação não está controlada. A pederneira exige mais, exige técnica, exige tempo e ainda mais material preparado. E principalmente exige calma, que eu acredito que é uma coisa que muitas vezes você não vai ter. Agora, isso não quer dizer que ela é inútil. A pederneira ela faz sentido, você sabe usar bem, você tem prática, você quer redundância, aí ela faz total sentido nos seus equipamentos. Ela funciona mesmo molhada. É claro, o isqueiro se molhar depois dá para secar e volta a funcionar, mas a pederneira não depende de combustível, o isqueiro já depende. Mas isso não anula o fato de que a pederneira é mais lenta. O erro, na verdade, é achar que pederneira substitui um isqueiro, porque ela não substitui. Na verdade, ela complementa. São coisas totalmente diferentes. E aqui entra um ponto que quase ninguém fala. Existem várias formas de fazer fogo e elas não são iguais. Algumas exigem mais técnica, algumas exigem mais material, algumas te dão chama na hora, outras só te entregam uma brasa. O que você ainda vai precisar transformar em fogo? Por exemplo, o isqueiro e o fósforo já te dão uma chama pronta, você só precisa alimentar e criar a fogueira. A pederneira ela te dá uma faísca, você precisa capturar essa faísca em um material certo e trabalhar até virar chama e daí transformar isso em fogueira. Métodos como arco de fogo ou fricção ou mesmo pistão, eles só vão te entregar uma brasa. E aí começa a outra etapa, que é transformar aquela brasa em chama real. Até uma lente de aumento usando o sol funciona, mas depende completamente do ambiente. Agora você percebe o padrão? Quanto menos prático o recurso você usa, mais técnica e tempo você precisa. E quanto mais pronto é o método, menos esforço você gasta.
No final, não existe o melhor equipamento, existe o método que funciona no cenário em que você está. Na prática, a escolha não é um ou outro, é entender a prioridade. Se você precisa de fogo rápido, um isqueiro. Se você quer redundância, pederneira. Mas se fosse para escolher um, com certeza eu escolheria o isqueiro, sem dúvida. Porque sobrevivência real não é sobre dificuldade, é sobre resolver o problema com o menor esforço possível. Isso é sobrevivência. O melhor equipamento é aquele que funciona quando você precisa, não quando você quer provar que consegue alguma coisa. E isso muda completamente a forma como você se prepara. A grande questão aqui é que não vale uma disputa acalorada sobre equipamento, sobre o que vale a pena ou sobre o que não vale a pena, sobre o que é útil ou sobre o que é inútil. E sim a questão do que serve para você numa situação de necessidade, do que vai atender e resolver o seu problema de forma mais prática possível, dependendo da situação. A conclusão disso é lógica e ela é simples. Não interessa qual que é o equipamento, não interessa se ele é mais rústico ou se ele é mais tecnológico. O que interessa é o que resolve as suas necessidades. E é claro que cada pessoa tem uma realidade e que cada cenário de catástrofe ou cada cenário de dificuldade vai ter uma conjuração diferente e vai ter coisas diferentes para resolver. Não importa se a gente está falando de equipamentos de fogo, de equipamentos de abrigo, se nós estamos falando de lâminas. Não importa. O que importa é você ter o equipamento que atenda à sua necessidade. E sim, focar realmente naquilo que pode ser útil para você de acordo com a sua realidade. A gente não pode espelhar a nossa realidade ou mesmo nos medir pela régua de outras pessoas ou outros preparadores. A sua preparação, quem faz é você, de acordo com a sua realidade, de acordo com a sua necessidade, analisando os possíveis riscos que você poderia ter, que você poderia estar. A preparação não é sobre qual equipamento usar ou qual equipamento é necessariamente melhor. A preparação é sobre você estar prevenido para situações de risco que estão ao seu redor, que podem afetar você. E só você vai saber o que melhor atende para resolver os seus problemas. Então, não adianta se inspirar em outros preparadores e tentar medir a sua necessidade pela régua dos outros. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, uma questão simples para você analisar e abrir a sua mente sobre preparação. É mais do que experimentar ou dizer coisas sobre dois equipamentos, e sim entender qual que é a lógica real para você fazer a sua preparação. Acompanhe os outros vídeos, veja as playlists. Se você não é inscrito, inscreva-se aqui no canal e, é claro, curta o vídeo para ajudar este trabalho. E é claro, não deixe de conferir os apoiadores deste trabalho aqui na descrição. Tem cupons de desconto, caso você esteja interessado em adquirir algo que eles oferecem, vai favorecer muito na hora da sua compra, diminuindo o valor dos produtos. Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos vocês e a gente se vê num próximo vídeo. Até mais!